hoje o tema é interpretação de textos. Interpretação de textos, questões de inferência. Vamos lá. Existem dois tipos de questão relativas ao texto. Você já vem treinando aí comigo, vem exercitando, e você já viu que existem as questões de compreensão de textos e existem as questões de interpretação de textos. No caso da Banca Sebrasp, nós precisamos dessa aula. Essa aula vai ser importante para qualquer banca, mas para quem presta concurso da Banca Sebrasp, é fundamental entender o que há por trás das questões de inferência. As questões de inferência, eu costumo dizer, o cara que acerta as questões de inferência é o cara que está treinado e que sabe fazer um trabalho investigativo. Para você resolver as questões de inferência, você tem que ter um quê de investigador. Eu costumo dizer o seguinte, as questões de recorrência, o cara que erra questões de recorrência, compreensão textual, quem erra as questões de recorrência, erra porque é distraído, lê rapidamente, não percebe os detalhes, ou erra porque é muito exigente. Sabe aquela pessoa muito exigente que fica assim, mudou a palavra lá no texto era X, a palavra aqui é Y, não gostei. A pessoa que fala assim, não gostei, mudou a palavra, não estou gostando, que eu não gosto disso não. Então, normalmente, quem erra a questão de recorrência, ou é a pessoa distraída, ou é a pessoa muito chatinha, cri-cri. Mas agora a gente vai falar das questões de inferência. Quem erra as questões de inferência? Quem é o cara que erra? Nas provas do CESP, você vai ver, hoje é o grande diferencial das questões. A banca deixou de fazer uma prova muito gramatical para fazer uma prova muito textual. Muito textual mesmo. Então, assim, cada vez mais, não dá para você sair da prova dizendo assim, só errei as de interpretação. Não dá, porque você vai ver que se você errar as de interpretação, você está fora. Antigamente até dava. Você saía da prova e falou assim, eram 25 questões, digamos. 2, 3 eram de interpretação. O cara que falava que só errei as de interpretação, ele estava dentro. Tudo bem, errar 2, 3 ainda dava. Mas hoje não. Hoje, quem erra as questões de interpretação de textos, que é isso, inferência, erra praticamente 30% da prova, 40% da prova. E eu não estou brincando, não. Prova da PRF, concurso que ocorreu há pouco, não vou nem resolver a prova hoje, porque já resolvi com os alunos, mas veja, foram quase 60% das questões de inferência. Então, o que está acontecendo com a Banca Sebrasp? O que ela quer do candidato? Por que inferência cai tanto nas provas? Cai muito porque é trabalho investigativo. Ou seja, para você resolver uma questão de inferência é um problema. Por quê? Eu vou começar a aula. Hoje não é teoria, só parede, só resolução de questões. Mas existe um conceito básico com o qual eu vou começar a aula. Só precisa de um conceito. Anote aí, vamos lá. As questões de inferência que você vai resolver comigo, você vai ver. A gente vai dividir em 2 blocos. As certas e as erradas. As certas são aquelas que possuem no texto pressupostos textuais. Então, as questões certas, as inferências certas, para estarem certas, você vai ter de achar comigo em cada alternativa, prepare a sua canetinha aí. Cada alternativa que estiver certa, você vai ter de anotar comigo, ó, tá certa porque tem o pressuposto X. O que é pressuposto textual? Pressuposto textual eu chamo aqui na aula de uma maneira mais simples, didática, eu chamo de pistas textuais. Tá, então o que a gente vai fazer agora nesse pancadão de questões? Nós vamos achar para cada alternativa certa a pista no texto. Então pegue a sua caneta, de repente uma caneta de uma cor diferente, para marcar a pista. Olha, ela tá certa porque tem pista. Se não tiver pista, tá errada. É simples assim. A assertiva, a inferência, a assertiva certa estará certa, correta, se houver pressuposto no texto. E o que é pressuposto no texto? Pressuposto, pista textual, podem ser palavras,
expressões, não é uma palavra necessariamente, pode ser uma expressão que indique determinada inferência. Então, veja, se eu digo assim, por exemplo, há uma questão que é um clássico da FGV. A FGV foi a primeira banca a trazer questões de inferência para o mercado de concurso público. E havia uma questão que era assim, foi uma das primeiras, assim, marido de mulher feia detesta feriado. Questão machista, boba, mas eu não esqueci. Marcou uma época. Era assim, marido de mulher feia detesta feriado. Aí a banca trazia essa frase. Eu não vou escrever não, que isso é palhaçada. Vou só... Não é, gente, que frase é essa? Era uma frase de caminhão. Aí a banca trazia essa frase de caminhão. Frase de caminhão que diz, marido de mulher feia detesta feriado. Pode-se inferir com base nessa frase que, letra A, aí a banca vinha com várias alternativas de inferência. O candidato tinha que marcar a alternativa que estivesse correta. Veja, possível inferência, aí você me diz, marido de mulher feia tem amante. Aí o outro lá foi lá e marcou, letra A. Pô, o cara que tem mulher feia tem que ter amante. Isso aí foi feita para o outro lá marcar. Como assim? Isso não é uma inferência. Qual é a pista textual para isso? Marido de mulher feia tem amante. Marido de mulher feia detesta feriado. Qual é o pressuposto no texto para eu deduzir que marido de mulher feia tem amante? Não há. Então veja, se não tiver pista, é coisa da sua cabeça, é viagem, é extrapolação. Sabe qual era a resposta? A resposta era, feriado é dia em que não se trabalha. Gente, olha isso. Olha a resposta. Feriado é dia em que não se trabalha. Por quê? Porque é uma possível dedução com base num pressuposto textual que diz marido de mulher feia detesta. O detesta era a pista. Detesta feriado. Ele detesta por quê? Porque ele não trabalha. E aí ele tem que ficar com a mulher. Você entendeu o que eu estou dizendo? Nas questões de inferência, dá um medo danado, porque você fala, caraca, isso não está escrito no texto. Ele não falou que feriado é dia em que não se trabalha. Eu estou com medo de marcar que ela é a resposta certa. Sempre dá um medo. Mas ela estará certa com base numa pista textual, que é detesta feriado. Ou seja, quando ele diz que detesta feriado, é porque ele está querendo dizer que no feriado não trabalha. Posso deduzir que no feriado não trabalha e ele vai ficar com a mulher dele e ele não está afim. Entendeu o que eu estou falando? Então veja, o que você vai fazer aqui comigo no CESP é para cada dedução marcar o pressuposto. A pista, que pode ser uma palavra, nesse caso foi detesta. Detesta feriado. Pode ser uma palavra, um verbo, uma expressão. Estará certa se houver pista. Estará errada em que situações? Vem comigo. As erradas ou estão erradas porque existem dois tipos de assertivas erradas. Entenda isso agora quando a gente vier com um pancadão de questões. Ou ela está errada porque ela contradiz o texto, ela estará errada porque ela diz o contrário, ou ela estará errada por ser uma extrapolação, ou seja, estará errada porque diz além do texto. Então, vou repetir, quando está errada, ou porque diz o contrário do texto, ou porque diz além do texto. As questões de contradição da banca Sebrasp, elas são as mais fáceis, você vai ver. As mais fáceis, por quê? Porque é só você ver. O texto diz X. A assertiva diz menos X. As de contradição, com elas eu sou feliz. Então, quando você estiver treinando comigo agora, você vai dizer, tá errada, contradição. O que eu quero é que você comece a entender essas questões de interpretação, mas entender o erro, porque senão você vai para a sua prova assim, no sexto sentido, na intuição. Não é assim que você vai fazer essas questões. Então, você vai dizer assim, tá errada porque contradiz. E você vai ver que as de contradição são mais fáceis. Porque, o cara diz uma coisa, o outro está dizendo o contrário. As difíceis mesmo, são as de extrapolação. Extrapolar, eu vou colocar um asterisco aqui, é ir além do que diz o texto. E há dois motivos para o cara extrapolar. Os motivos da extrapolação, normalmente, são, eu vou colocar os 3 do CESP. No CESP, você vai ver 3 motivos para as questões de extrapolação. Ou ela extrapola porque ela traz uma verdade da vida,
Ou seja, a banca coloca lá na assertiva uma coisa que está na vida, mas não está no texto. Essas são danadas. O cara que está fazendo a prova, meio perdido, ele fala, nossa, tudo a ver com a minha vida. Aí ele diz que está certa. Ou ela vem com uma generalização excessiva. Deixa eu colocar aqui, peraí. Então, ó, primeiro motivo de erro, cuidado para você ficar de olho, ó. Ou ela erra porque ela traz uma generalização excessiva, que a gente chama de generalização excessiva, é o quê? Pega um caso e generaliza. Na prova da PRF ou do IBGE, foi uma que eu acabei de resolver com vocês aqui no YouTube. Havia uma questão em que a banca veio com uma questão de inferência e dizia assim, o autor... Era uma questão de inferência que trazia reticências. Aí a banca diz, com o uso das reticências, conclui-se que, ou o uso das reticências indica que. Indica é verbo de inferência. Aí quando vem o indica que, aí a letra C, que todo mundo marcou, vem assim, o autor não conclui seu pensamento. O autor não conclui. Muita gente marcou aquela ali. Falou, reticências, ele não concluiu. Mas peraí, a banca fez de propósito. Ela colocou conclui. Por que ela colocou conclui? Porque é uma generalização excessiva. Só que o cara nem percebe. O cara que está fazendo a prova fala, ué, mas ele não concluiu. Tá, mas a letra C está dizendo que ele não conclui. É como se generalizasse. Ali ele não concluiu. Mas eu posso dizer que ele nunca conclui? Isso é maldade da banca Sebrasp. Ela pega uma coisa que aconteceu ali naquele trecho e ela generaliza. Aconteceu ali e ela diz, não conclui. Aí você que agora vai treinar, vai ficar esperto, você vai olhar e vai falar, não, isso é generalização excessiva. Ele não concluiu. Agora dizer que ele nunca conclui, não conclui, é generalização. Esse é o segundo motivo de erro. Extrapolação. E o terceiro motivo, você vai ver, são as falácias. Falsa relação de causa e efeito. Essas são as mais sutis. Essas são horríveis. A banca pega duas informações do texto e cria uma relação de causa e efeito onde não há. Ou seja, por exemplo, você diz assim, ó, a Adriana está feliz. Aí eu começo o texto, a Adriana está feliz, aí lá no final, o marido da Adriana foi ao trabalho. Aí o outro lá vai dizer, aí a banca cria uma questão que diz, a Adriana está feliz porque o marido dela foi para o trabalho. Aí você vai olhar para o texto e vai falar, peraí, existem essas duas informações, mas é uma extrapolação dizer que uma gera a outra. Você entendeu? É só essa teoria que eu coloquei aí no cantinho para você. Com essa teoria, a gente faz um estrago nas questões de interpretação de textos. Seja bem-vindo às questões de interpretação. Isso é interpretação. Interpretação de textos na banca Sebrasp. Não tem a ver com emoção, tem a ver com técnica. Primeira coisa que você vai fazer é olhar o enunciado. Todo enunciado que vem com o verbo conclui, infere, depreende. Preste atenção, estou colocando os comandos aqui, ó. Depreende, infere, conclui, indica. Depreende-se do texto, infere-se do texto, o uso das aspas indica, conclui-se do texto, tudo isso é questão de inferência, fique ligado, tá? Então, quando vierem esses comandos, você vai olhar. Vai estar certa se tiver pressuposto. Se não tiver pressuposto, está errada. Existem dois erros. Então, vai estar certa se tiver pista. Se tiver pista, a gente vai marcar a pista. Se estiver errada, estará errada. Ou porque contradiz, e quando contradiz eu sou feliz, são as questões mais fáceis, ou porque extrapola. Quando extrapola é porque vai além do que permite o texto. Existem, tecnicamente, 3 motivos básicos nas questões do CESP de extrapolação. Ou você extrapola porque você está colocando uma verdade da vida, ou seja, é uma verdade sua e não do texto, é o cara que levanta a cabeça e começa a viajar, não levanta a cabeça. Ou você extrapola porque você generaliza, você pegou um caso lá e generalizou, dizendo que é sempre assim. Por exemplo, o cara lá, ele tá, fulano tem amante.
Posso dizer que todos os homens têm amante? Generalização excessiva. Então, não pode. E falsa relação de causa e efeito. Falsa relação de causa e efeito são aquelas questões em que a banca pega informações do texto que não se relacionam com causa e efeito, a banca vai lá e diz que há relação de causa e efeito. Enunciados de inferência são: conclui-se, infere-se, depreende-se, indica. Cuidado com indica. Indica é um enunciado bem moderno. Por exemplo, prova da PRF era muito isso, indica. Então, assim, é sutil, é só para os entendedores, tá? Só para os entendedores. O outro lá nem sabe que indica é verbo de inferência. Quando é inferência, é pior. Quando a inferência é pior, porque dá um medo danado de marcar, Adri. Por isso que hoje a gente vai fazer um treinamento só de questões de inferência. Agora, sim. Questão 1. Vem um texto. Primeiro vamos ao comando. Infere-se do emprego. Infere-se do emprego do termo consequente. Então, quando a banca pega, um termo, ela quer saber se podemos deduzir desse termo que a existência de projetos dedicados ao aproveitamento da sucata eletrônica no Brasil depende de informações quantitativas a respeito desse material. Primeira coisa que eu reparo que acontece com o aluno, o primeiro grande problema é quando ele olha uma assertiva como essa, ele fica meio perdido e fala: cara, eu não sei nem por onde começar, Adriana. Como assim, Adriana? O que é isso? Cara, eu vou te dar um passo a passo para você não se perder nessas questões de inferência. Só para você não se perder. Depois eu anoto o passo a passo. O primeiro passo é você olhar para a assertiva. Primeiro passo, olhar para a assertiva e buscar o trecho sobre o qual recai a inferência. O trecho que você vai ter de ver se é possível inferir. Adriana, não estou entendendo nada. Deixa eu te explicar. A banca vai te dar um trecho grande, mas dentro desse trecho você vai ter de buscar uma palavra, uma expressão que seja um pouco mais forte do que as outras, que se destaque. Então, primeira coisa, você vai ler esse trecho e vai falar assim: cara, ela tá me perguntando, a banca está me perguntando se do emprego do termo X podemos deduzir blá, blá, blá. Aí ela traz isso tudo, mas dentro disso tudo que está entre colchetes, o que se destaca? Porque vai sempre haver, numa questão de inferência, um trecho que se destaca. O trecho sobre o qual recai a inferência. Então, leia, Então, Dri, o que é para eu procurar mesmo, hein? O trecho que se destaca nesse trecho que a banca aparece. Então, vem, nesse caso, você já é feliz, porque, infere-se do termo consequente que a existência de projetos dedicados... Então, leia comigo para ver o trecho que se destaca. A existência de projetos dedicados ao aproveitamento da sucata eletrônica no Brasil depende de informações quantitativas. Então, isso depende de informações quantitativas. Vou marcar isso tudo. Depende. Adriana, é uma palavra só? Não. É uma palavra, é uma expressão. Nesse caso, é tudo isso. Então, existe sempre nas questões do CESP um trecho sobre o qual recai a questão de inferência. Depois de achar o trecho, é sempre um trecho mais forte. Você vai começar a ver que a gente vai resolver 30 aqui. Você vai começar a achar isso fácil. Aí, beleza. Aí, agora eu já sei que esse é o trecho mais importante. Agora eu vou lá no trecho do texto, onde está escrito consequente, e vou procurar a pista. Vou ver se há uma pista que diga, que me permita isso. Está aqui o trecho consequente. A banca tinha destacado o consequente. Agora eu tenho que procurar uma pista para dizer que a existência de projetos dedicados ao aproveitamento da sucata eletrônica depende de informações quantitativas. Depende de informações quantitativas é a inferência. Agora eu vou procurar um pressuposto textual. Bom, leia sempre o início do parágrafo, senão você não entende nada. Aí ele diz, não há dados no Brasil a respeito do número de pessoas que vivem do mercado de sucata eletrônica, nem do volume de dinheiro que ele movimenta. Não há dados no Brasil
não há dados no Brasil a respeito do número de pessoas que vivem do mercado de sucata eletrônica, nem do volume de dinheiro que ele movimenta. A falta de dados e a consequente ausência de projetos voltados para o bom aproveitamento dos detritos eletrônicos atestam que o e-lixo brasileiro ainda se move pela sombra. Então, veja, a banca quer saber se há um pressuposto para dizer que a existência de projetos depende de informações quantitativas. Depende de informações quantitativas? Qual é o pressuposto? A falta de dados. Quando ele diz que a falta de dados e a consequente ausência de projetos, olha a pista. Se a ausência de projetos é uma consequência da falta de dados, então eu posso dizer que a existência de projetos, blá, 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 depende de informações quantitativas. Informações quantitativas é a inferência com base em dados. E sempre assim, ó, depende. Como assim depende, Adriana? Depende porque ele disse a falta de dados e a consequente. Ora, se a ausência de projetos é consequência da falta, é porque depende. Então, esse falta é o pressuposto para o depende. Se tem pressuposto textual, então é uma possível inferência. O item está certo. Veja, eu vou te ensinar a andar de bicicleta aqui. Eu não quero, você que está assistindo essa aula, não é para você ficar certo, errado só. Eu quero que você entenda por que está certo e por que está errado. Senão, o que vai garantir que você vai gabaritar lá na hora da prova? A técnica, não é a intuição. Então, por isso que eu vou ensinar a andar de bicicleta, ensinar o quê? Todos os mecanismos. Então, mesmo que você tenha entendido, você vai ter de anotar o mecanismo, que é para você, quando chegar a sua prova, a sua questão, aí você já vai conhecer o mecanismo. Ninguém te segura quando você entende o mecanismo, entendeu? Então, Adriana, aprendi o mecanismo. É o seguinte, eu olho para a assertiva. Depois de olhar para a assertiva, eu marco aquilo que se destaque, aquilo que seja mais forte. Depois de marcar o que se destaca, eu vou buscar um pressuposto. Sempre de olho na assertiva e de olho no texto. De olho na assertiva e de olho no texto. Fazendo um trabalho investigativo de cada pedacinho da assertiva, como um esquartejador. Vem, questão 2. Enunciado de inferência. É correto inferir, sou feliz. Enunciado de inferência, vem comigo, ó, vem comigo. Dri, ó, essa aula tá rolando ao vivo, dei uma olhada aqui. Adriana, já tirei as rodinhas, preciso daquele empurrão. O empurrão vem no final, quando a gente resolver uma atrás da outra. Por enquanto é com rodinha, tá? Quem já sabe pedalar, não precisa ficar, não. Adriana, eu venho só no final, então. Tchau! Tá? Não, então tudo bem. O cara que já sabe não precisa. Essa aula é para quem não sabe resolver questão de inferência, de interpretação. Dri, o Michael trouxe uma pergunta ótima. Professora, a falta de informações quantitativas não seria uma extrapolação? É isso que a banca quer de você. Veja, Adriana, eu achei que seria uma extrapolação. Não, porque ele diz, ó, a falta de dados e a consequente ausência de projetos, então ele está dizendo que, veja, se ele diz que, volte para o texto, ó, se ele diz que há uma consequente ausência de projetos, a ausência de projetos é a consequência da falta de dados. Se ele diz que a ausência de projetos é consequência da falta de dados, isso é um pressuposto para dizer que a existência de projetos depende de informações quantitativas. Se o texto diz, olha a pista, se a pista no texto se a ausência de projetos é consequência da falta de dados, pronto, achei. Se a ausência de projetos é consequência da falta de dados, ou seja, eu não tenho projeto se eu não tiver dado, então isso é uma pista para dizer que a existência de projetos depende de informações quantitativas. Informações quantitativas é a paráfrase de dados. Uma outra coisa que você vai ter de fazer nessas questões de inferência aí comigo é identificar paráfrases, correlações. Quando ele falou de informações quantitativas, ele estava falando de dados.
Ele está falando de dados, são os dados do texto. Então, eu posso deduzir que depende? Sim, depende é a inferência com base no pressuposto do texto que diz que a ausência de projetos é consequência da falta. Se a ausência de projetos é consequência da falta, então os projetos dependem dos dados. Que demais! Que demais! Então, é assim, vamos embora fazer com rodinha. Vem, questão 2, PRF. Primeira coisa que a gente faz é achar o comando. Ó, o comando. É correto inferir. Comando de inferência. Agora, você acha o trecho, ó, é correto inferir do trecho. O homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. É correto inferir desse trecho, então depois você vai lá o trecho comigo, que agora você vai procurar o que seja forte, o que se destaque, a base da inferência. A base da inferência. Então vamos lá. Sempre comece assim, procurando a base, a informação mais importante dessa inferência, a informação sobre a qual a inferência vai recair. Então vai, ó. Que provavelmente procure o que é mais forte, ó. Não estou sublinhando, não. Adriana, eu quero outra cor. Tá bom. Então, ó, vamos usar verde para marcar a base da inferência e roxo para marcar o pressuposto dela, tá bom? Então, vamos lá, ó. Que provavelmente o funcionário responsável pelo acionamento da iluminação urbana já morreu. Então, a primeira coisa que eu faço é buscar nessa assertiva que a banca me dá, que a Sebrasp me dá, é buscar a informação forte. A informação forte. Qual a informação forte? Dizer que o funcionário já morreu. Entendeu? Não é? Morreu é forte. Pô, que é mais forte do que isso? Então, o primeiro passo é achar a informação que se destaque, a informação mais forte da inferência. Depois, você vai procurar o pressuposto. Lembre que sem pressuposto não há inferência. Se não há pressuposto, não há inferência. Se não há pressuposto, não há inferência. Então, leia, ó. A banca, aqui você já é feliz, porque você nem precisa ir ao texto. A banca já está dizendo assim, infere-se do trecho. Então, você vai ter de olhar para esse trecho. É nesse trecho que você vai buscar o pressuposto. Primeira coisa que você faz é, cadê a parte que fala de funcionário? Funcionário responsável pelo acionamento. É o homem da luz. Então, olha como numa questão de inferência, sempre há paráfrases que você vai ter que identificar. Ó, funcionário responsável pelo acionamento da iluminação urbana, tudo isso está reescrevendo o homem da luz. Tudo bem? Beleza, achei, tô entendendo, Dri. Agora, eu tenho que procurar um pressuposto para dizer que ele morreu, que é a informação mais forte. Então, qual é o pressuposto para dizer que ele morreu? Se não tiver pressuposto, não tem inferência. Leia. Já deve ter se transferido para o mundo, das trevas eternas. O que está em roxo vai ser o pressuposto, tá? Ter se transferido para o mundo das trevas eternas é um pressuposto ou não para dizer que ele já morreu? Sim. Coisa linda. Mas, Adriana, achei forte. Porque pode ser que o cara não tenha morrido. Mas a banca não falou provavelmente? Olha como o CESP é. Nas questões de inferência, primeira coisa que você tem que fazer é ser esquartejador, ó. Provavelmente, olhar cada detalhe. O provavelmente faz sentido, porque ele disse já deve. Provavelmente é a reescritura do já deve. Funcionário responsável pelo acionamento da luz é a reescritura do homem da luz. E o pressuposto é ter se transferido para o mundo das trevas. Isso é pressuposto para dizer que ele morreu. Item certo. Então, repare que nas questões de inferência, existe um passo a passo. A gente está fazendo aqui o passo a passo. Eu quero, então, que você... A gente vai para mais uma questão, depois você vai anotar o passo a passo. Primeiro, a gente está andando de rodinha. No final, a gente vai fazer mais rápido, porque você já vai ter internalizado o passo a passo, que são as rodinhas. Vamos continuar com rodinhas.